a gente pensou um exemplo de uma situação, né, que tivesse relação com o contexto que a gente às vezes vive na odontologia, né, no cuidado de saúde bucal, de uma pessoa com hábito de tabagismo, uma paciente do sexo feminino, de 45 anos, que fuma há mais ou menos 25 anos, é divorciada, graduada em biologia, então tem nível superior, professora de duas escolas, uma particular, uma pública, mas está afastada do trabalho por licença saúde, porque perdeu um filho num acidente de carro, um filho de 20 anos, o único filho que ela tinha. E desde então ela passou a fumar mais, né, cerca de um maço por dia ou mais, que antes ela já tinha o hábito de fumar, mas era uma quantidade menor. Na consulta com o dentista, né, foi identificado que ela já tinha uma doença periodontal, mas começou a ficar mais avançada e foi indicada a extração de alguns dentes. E aí sinalizou a possibilidade de fazer a reabilitação com implantes. Porém, o dentista sugeriu que essa paciente buscasse um acompanhamento profissional de uma psicóloga. Ele começou a fazer uns cursos, né, de entrevista motivacional, esse dentista, estava muito entusiasmado, indicou a psicóloga que ministrava os cursos para ele, porque ele considerava que antes, né, de passar para terapia, tratamento com implantes, essa paciente precisava, de alguma forma, manejar aí esse hábito de fumar. E aí a gente vai tentar, então, tirou da minha tela? Tirou, né? Saiu, né? Tirou, tirou, tirou. A gente vai tentar, então, simular para vocês como é que seria esse diálogo, para vocês entenderem um pouquinho de como seria essa abordagem de uma paciente nessa situação. Olá, Luísa. Meu nome é Niliana, eu sou psicóloga. É um prazer te receber aqui hoje. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho o que te trouxe até aqui. Bom, eu vou ter que ser sincera, sabe? Eu vim meio que obrigada mesmo pelo meu dentista, porque eu preciso fazer um tratamento com implantes e ele falou que enquanto eu não parar de fumar, ou pelo menos eu diminuir um pouco a quantidade de cigarros, eu não posso fazer o tratamento. Então, eu estou entendendo que é uma ideia muito mais do seu dentista do que sua de vir aqui hoje. Assim, se os dentes que eu tirei não estivesse fazendo tanta falta, eu acho que eu nem ia vir mesmo, não. Eu até pensei, na verdade, procurar um outro dentista, tem muito profissional no mercado, de repente ele fazia meu tratamento sem precisar disso, mas o tratamento é caro, sabe, doutora? E ele falou assim, que do mesmo jeito que eu perdi os meus dentes, eu posso perder os implantes também. Então eu falei, eu tenho que tentar alguma coisa, porque o cigarro parece que está sendo um obstáculo para tudo na minha vida. Eu estou entendendo que para você fazer um tratamento que é tão caro, que tem um custo, e o desconforto de você ficar sem os dentes, te fazem pensar em parar de fumar. O que que É, você pensa a respeito disso? é difícil pensar nisso, porque eu fumo desde jovem, já é alguma coisa que me acompanha a vida toda. No começo, quando eu tinha uns 20 anos, eu queria mais assim, seguir minhas colegas, entrosar na turma, então eu fumava para meio que me encontrar assim, ter identidade lá no meu grupo, afrontar um pouco os meus pais, que eram cheios de regras, então era uma forma de eu me impor mesmo. Mas aí eu acabei adquirindo o hábito, foi ficando difícil ficar sem fumar, acabou que o vício me dominou um pouco, eu acho. Só que quando eu engravidei do meu. Desculpa assim que eu fico um pouco emocionada, né, quando eu penso nele, mas quando eu engravidei, aí eu falei, não, vou parar de fumar, preciso, né, a saúde do meu bebê, então eu parei. E fiquei alguns anos, mas aí veio o divórcio, e aí eu voltei a fumar, e realmente na morte dele, eu aumentei muito a quantidade de cigarros por dia, porque acaba, doutora, que é a minha única companhia, eu sou sozinha, perdi meu filho, o cigarro é minha companhia.
Eu entendo, Lúcia, eu entendo o quanto deve estar sendo difícil para você passar por esse momento, por essa perda. Eu lamento muito pelo seu filho, mas se você me permite, parece que em situações muito decisivas da sua vida, como se emancipar, crescer, na gestação, no divórcio, e agora no falecimento do seu filho, o cigarro ou a ausência dele, como na gestação, foram presenças muito marcantes na sua vida. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, doutora. Porque a gente nem tinha tempo para pensar muito, eu nem tinha muito tempo para pensar sobre o cigarro, era uma coisa meio automática. Antes do meu filho falecer, eu tinha uma vida muito ativa, eu dava aula em duas escolas, às vezes alguns dias da semana eu dava aula particular à noite, eu fazia de tudo para dar uma vida melhor para ele. Então, meu dia era muito cheio, às vezes chegava no final do dia, eu tinha fumado 2, 3 cigarros, eu nem percebia, nem sentia falta. Então eu era mais ocupada com as tarefas, fim de semana tinha tarefas da casa. Só que agora, depois desse acidente, de tudo que aconteceu, eu não tenho mais cabeça para me concentrar no trabalho, eu não consigo, então eu fui afastada. E acaba que eu fico o dia sem ter um propósito no meu dia. E eu acabo fumando. O cigarro é um hábito que vem preencher as minhas horas. Eu fico pensando que o seu filho foi muito decisivo para você parar de fumar e também para aumentar o hábito de fumar. E eu estou entendendo que o cigarro tem na tua vida um papel muito forte, né? É difícil para você largar esse hábito, por isso até que o teu dentista te recomenda uma psicoterapia, né? Porque parece que tem um lado seu que precisa fazer esse tratamento para poder fazer os implantes, mas tem um hábito que está sendo muito difícil de largar, né? E é importante que a gente possa conversar sobre essa situação, sobre o teu sofrimento, né? Para que juntas a gente consiga te fortalecer para que você alcance esse objetivo de fazer os seus implantes. Porque eu entendo que é um momento de muito sofrimento para você. Sim, com certeza. Eu acho que saber que precisa, a gente sabe, né? A gente fica um pouco perdida nessa situação, mas escutando tudo que a gente conversou, eu acho que eu realmente preciso dessa ajuda. É, é, a ajuda vai ser no sentido de fortalecer, né? De você entender melhor os seus caminhos, né? E só para ver se eu te entendi corretamente, eu queria fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora, tá? Você quer fazer o tratamento para colocar os implantes no lugar dos dentes que você perdeu, mas o dentista ele disse que não vai ser bem sucedido se você não diminuir ou parar com o hábito de fumar. Você se preocupa com o dinheiro que pode gastar e perder caso o tratamento não dê certo. E além disso, a sua rotina mudou bastante após a perda do seu filho e o afastamento do trabalho. Nessa nova rotina, o uso do cigarro aumentou muito, porque além de você não estar tão ativa, também não sente tanto interesse na vida como sentia antes. Você se sente perdida e a minha função aqui é poder te ajudar. Como você acha que eu poderia te ajudar? Eu penso que eu preciso clarear um pouco as ideias de como que eu posso ocupar mais meu tempo. Parece que a questão do tempo também, de eu ficar muito ociosa, também afeta. Entendo. Eu acho que nós podemos pensar em atividades para ocupar o seu tempo. Você consegue identificar algumas das atividades pelas quais você se interessava e fazia no passado? Antes de tudo acontecer, eu gostava da minha vida, eu gostava muito de dar aula, eu adorava estudar, estar em sala de aula, ter contato com os alunos. E eu também fazia muito trabalho manual, eu gostava muito, gosto muito de bordar, mas eu abandonei, não tenho mais motivação. Então, parece que você fazia uma série de atividades que você foi abandonando, né?
e parece que todas elas são boas atividades para ocupar o seu tempo, né? Mas, se você me permite, além da gente pensar em algumas atividades para ocupar o seu tempo, como, por exemplo, bordar, que é algo fácil que você poderia fazer meio que imediatamente, a gente também vai precisar pensar em alternativas para lidar com o seu hábito de fumar, porque não é só psicológico, é físico, então vai envolver algum tipo de tratamento, né? Mas também a gente precisa pensar em alternativas para te dar mais conforto, porque você traz uma sensação de vazio e uma tristeza muito grande, né? E nesse sentido é o que a terapia, a psicoterapia poderia te ajudar, né? A encontrar esse conforto, né? O que que você acha disso que eu acabei de falar para você? Me parece uma boa proposta, porque acaba que a gente vai se deixando levar pela situação, não ficava pensando muito, só um dia passava um outro, né, deixava os dias passarem, mas sem pensar em enfrentar, sem pensar em mudar nada. Mas realmente, conversando a respeito disso, me parece que é uma possibilidade. E você me parece ser uma pessoa que faz, porque você trabalhou muito para dar uma vida boa para o seu filho, e quando você soube que estava grávida, também parou de decidir. Então, você me parece uma pessoa de garra quando decide. E a psicoterapia vai te ajudar a tomar as decisões mais acertadas nesse momento que está tão difícil. Escutando isso de você, doutor, eu fico até um pouco mais confiante e me dá mais vontade de vir aqui conversar com você. Mas assim, eu preciso ser sincera também nessa nossa relação, porque no fundo eu não tenho vontade de nada. E eu agradeço tua sinceridade e super entendo, porque é um momento muito difícil. E essa tristeza vai tirar a tua energia. Mas o que eu posso te dizer é que eu vou dar o meu melhor para tentar te ajudar. E juntas a gente conseguir te deixar mais fortalecida, para que você consiga alcançar o teu objetivo de fazer o implante. Eu que agradeço também a sua acolhida e espero que a gente tenha outros momentos juntas. Até a Que próxima. ótimo.